Olá, como vocês estão? Tudo bem? O meu nome é Renata, seja muito bem-vindo ao canal Happy Mind. Hoje eu quero dividir com vocês uma reflexão, uma coisa pessoal minha, que é olhar para as próprias sombras, né? Quanto difícil é a gente olhar para as nossas falhas, para aquelas coisas que temos que corrigir, para aquelas coisas aqueles comportamentos, aquelas atitudes que temos que dificultam a nossa vida, que dificultam as nossas relações e que nos fazem mal. Olhar para elas e, e dizer: sim, é verdade, eu faço isso, é verdade, eu me comporto assim. Gente, é dolorido fazer isso. E a coisa boa que eu venho já há muito tempo conversando com vocês sobre praticar o Ho Oponopono, a importância do Ho Oponopono, como o Ho Oponopono muda as nossas vidas. A coisa boa é que o Ho Oponopono ele consegue fazer tudo isso, nos ajudar em tudo isso. E a gente vai melhorando, e a gente vai corrigindo, e a gente vai limpando, e tudo vai ficando melhor, e tudo vai fluindo. Porém, não é uma coisa que você faz uma vez e que tá feito e tá tudo resolvido, resolveu tudo e você nunca mais você vai ver nada, né? Porque a vida da gente é um processo, nós estamos aqui para aprender, para condividir, para, para experimentar, para termos experiências e para crescermos mutuamente, todos, né? Nós ajudamos e nós somos ajudados, e é essa a dinâmica da vida. Então eu acredito que eternamente a gente vai estar passando por essas coisas. Eu espero que vá diminuindo, né? Que eu percebo é que, obviamente, à medida que você vai fazendo o Ho Oponopono, isso vai diminuindo. Mas tem momentos, entendo, que você vai encontrar uma memória para limpar, você vai perceber um comportamento que você vai ter que corrigir. E às vezes não é fácil a gente fazer isso, muitas vezes não é fácil a gente fazer isso. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer quando isso acontece, quando a gente consegue ver aquilo, é acolher, é abraçar. Não é se culpar, não é se criticar, não é é, se tratar mal, não é. É se abraçar. Se abraçar e tá bom, tá tudo bem, você é assim, você fez isso, mas está tudo bem. Tá tudo bem, vai ficar tudo certo. O que é que nós podemos fazer para corrigir? Se perguntar, né? O que eu posso fazer para corrigir? Como é que eu posso mudar isso dentro de mim? Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Se olhar com muito carinho, se olhar com muito amor, a primeira coisa é se olhar com muito amor, conseguir se olhar com muito amor. Eu vejo a autoestima como uma das coisas mais importantes na nossa vida, que é a gente se olhar com muito carinho, se olhar com muito amor. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer na minha vida, no meu processo de expansão, no meu processo de conseguir observar a minha vida, conseguir observar como a minha vida estava e as coisas que eu queria mudar e a entender por que as coisas estavam acontecendo em um determinado modo. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para mim com carinho, olhar para mim com amor e passei a me dizer que eu me quero bem, que eu me amo. E é isso que eu sugiro a você, que você faça também. Eu tive uma grande crise em 2017 que culminou em português zumbido no ouvido.
aquilo desencadeou um zumbido no ouvido que eu fiquei 2 semanas sem dormir. E porque é assim, né? O corpo fala com você quando você não está bem, quando você não está bem emocionalmente, quando você não está seguindo o caminho da tua alma, o caminho do teu coração, quando você está desnorteado, quando você está, né? O corpo fala com você. Aquele mal-estar, ele vai refletindo no corpo e o corpo passa a falar com você. Então, naquela época ali, uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar para mim. E olhando para mim, eu percebi que uma das coisas que eu achava que eu me amava, mas eu percebi que o meu comportamento não era de quem se amasse. Foi ali naquela ocasião que eu entrei, que eu conheci a Louise Hay, que é uma autora americana maravilhosa que ensina justamente a desenvolver a autoestima, né? Ensinava, porque hoje ela não existe mais nesse plano, mas ela ajudou muitas pessoas, milhares de pessoas a mudar de vida, partindo da autoestima. E me ajudou muito naquela época, eu consegui fazer muitas correções, corrigir hábitos, corrigir alimentação. Algumas coisas ficaram para trás e elas nunca mais voltaram para minha vida. Depois, em 2018, eu tive um ano muito bom. Em 2019, eu tive novamente um processo de entrar de novo em contato comigo em um modo mais profundo, e que ali de novo uma reviravolta, mas dessa vez não necessariamente relacionado só a mim, mas um pouco relacionado no geral, no nosso convívio no geral. Uma questão um pouco mais abrangente do que é a vida, o que é ser humano, leis do universo e toda essa questão que envolve expansão de consciência. Foi difícil, e até que no final de 2020 eu entrei em contato com o Ponopono, que me ajudou muito a encontrar, a colocar cada coisa no seu lugar. Então hoje é mais fácil, é tudo muito mais fácil, mas de vez em quando, às vezes, assim, vem ainda aquelas situações que é para chamar a tua atenção sobre coisas que você ainda precisa trabalhar. E eu percebi que às vezes não é fácil a gente olhar para elas, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito exatamente como a gente é, com as nossas falhas, com as nossas defeitos, que é outra palavrinha, né? Não muito bonitinha. Mas o que acontece? Quando você olha para essa sombra, digamos assim, né? Quando você olha para aquela parte tua que precisa de atenção, que está esperando que seja outra pessoa que te aceite, que seja outra pessoa que te dê atenção, quando você consegue perceber, ok, eu faço isso e eu quero que a outra pessoa me compreenda. Mas com o meu comportamento eu tô só criando um atrito e a outra pessoa não, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem o seu modo de ver as coisas, cada um tem as suas necessidades. E daí, se você estiver do outro lado, tendo alguém com as mesmas expectativas, não tem uma comunicação. Mas quando você perceber isso em você, você vai perceber que, tipo, aquela atenção que você quer é você que vai se dar. Aquela aceitação que você quer é você que vai se dar. É você que se aceita. Me aceito exatamente como eu sou. Com esse aceitar, não é que você vai estar aceitando e dizer assim, tá, eu sou chata e tá bom assim, eu não vou fazer nada. Eu sou crítica, eu me irrito, eu perco a minha paciência. Tá bom assim, eu me aceito e não faço nada. Não é
não é um aceitar nesse sentido, é um aceitar de ver que você faz isso, que de vez em quando você faz isso, dependendo de vez em quando eu faço isso, gente. Então, dependendo da gravidade de cada caso, da frequência com que isso acontece com você, né? No caso, eu estou falando de comportamento, né? Eu percebi que eu tenho um comportamento que às vezes, quando eu sou contrariada, que não é sempre, depende das situações, depende de. Tem alguns gatilhos bem particulares, né? Mas que me cria atrito em casa, em família, porque eu gostaria de ser compreendida e eu não sou. E daí é justamente aquela falta de compreensão que ela acaba criando uma alteração em mim e eu adquiro um comportamento um pouco vitimista, né? Ai, ninguém me entende. Ai, porque eu sou sempre a culpada, porque vocês sempre me acusam de tudo, né? E não é fácil a gente olhar para isso, porque mas as coisas vão acontecendo em um modo que ultimamente eu percebi que isso estava acontecendo em uma certa frequência, né? Então, quando você começa um processo de autoconhecimento e que você tá fazendo o Ho'oponopono não vai fazer essas coisas desaparecer. Depende, é tudo depende do que se trata, né? Mas geralmente o Ho'oponopono vai fazer você ver. E eu percebi isso em mim e eu fui me perguntar e percebi a origem. É um comportamento muito parecido com o comportamento que minha mãe tinha, em um grau muito mais leve, mas Então, quando você decide, ok, eu vi isso, e daí você decide abraçar isso e se olhar com carinho, se olhar com amor e ver por que aquilo está acontecendo, se perguntar da onde que vem, por que está acontecendo, por que você se comporta daquele modo, o que você está esperando com aquilo, né? Então eu percebi que vinha de um comportamento da minha mãe, percebi o que tem por trás, o que a gente espera fazendo daquele jeito. Percebi que o que eu espero sou eu que tenho que me dar. Percebi que eu não quero mais, né, isso para mim. Então, quando você consegue ver a sombra e acolher ela, daí você vê, você consegue decidir sobre aquilo. Então, é decidir, não, eu não quero isso. Até porque quando você perceber isso, às vezes aquilo deixa de ter sentido, porque eu não vou mais esperar que os outros me compreendam. Tá tudo bem se eu faço assim, tá tudo bem. Eu tive uma infância onde o clima de casa não era fácil, era todo mundo com comportamento vitimista. Ah, e daí a gente vai, em alguns casos, trabalhar com uma série de outras coisas, né? Então era todo mundo vitimista. Daí quando tem às vezes a oportunidade para acusar um ao outro, acaba se acusando. Aí você tem aquela necessidade de ser apreciado, de não ser. Quando você é sempre criticado, você sente uma necessidade de agradar as outras pessoas. Você sente uma necessidade de agradar as outras pessoas, que quer dizer, né, de você sente aquela necessidade de ser apreciado. E aquilo toma um peso para você muito grande, tudo passa a depender da outra pessoa. Então, quando você consegue perceber isso, até às vezes as pequenas vezes que aquilo acontece, você conseguir olhar para aquilo e perceber o que está acontecendo, aquela necessidade ela deixa de existir. Funciona assim com tudo? Não, não funciona assim com tudo. Eu percebi que tem coisas que, tipo assim, porque nós aprendemos assim, quando você identifica
um problema e o porquê que aquele problema tá acontecendo, eu já li que, tipo assim, ele deixa de existir. Na minha experiência, eu percebi que não, algumas coisas não deixaram de existir por causa de eu ter constatado o problema em si, mas te dá a possibilidade de você ir trabalhando com ele. Você vai fazendo o Ponopono para ele, né? Mas esse é uma parêntese que eu estou comentando com vocês sobre o porquê depende. Depende porque, no caso, eu vi que não desapareceu. Voltando ao caso desse meu comportamento, sim, né? Vou constatar até a próxima vez, quando eu perceber essa necessidade, se eu perceber essa necessidade, né? Como é que eu vou me comportar? Mas a impressão que eu tenho é que, ok, tá bom, eu sou assim e tá bom. Vou trabalhar, vou melhorar, e eu tenho a impressão que a partir do momento que eu reconheci esse comportamento em mim, eu percebi que algo mudou. E a outra coisa que eu fiz foi fazer o Ponopono para minha mãe querida, amada, maravilhosa, que ela não existe mais nesse plano. Minha mãe, ela foi uma pessoa que ela passou por muitas dificuldades na vida dela, e foi assim a melhor mãe que eu poderia ter tido. Com ela eu aprendi justamente as coisas que eu presumo que eu precisava ter aprendido nessa vida. E então eu sou muito feliz por ter sido filha dela. Isso não tira as dificuldades que cada um possa ter tido. Isso não tira aqueles aspectos que cada um precisa trabalhar na própria vida, né? Então, minha mãe, eu aprendi, né, tudo, quase tudo que eu sou, assim, toda a minha base, eu aprendi com a minha mãe. Toda a minha base dessa vida eu aprendi com a minha mãe. Mas ainda assim ela tinha aquelas coisas dela que ela precisava trabalhar, e que, como filhos, a gente tende a absorver dos pais e pegar para si. Que é aquilo que a gente comenta sempre, né? As memórias, as coisas que a gente aprende. Então você pega aquilo para você em maior grau ou em menor grau, depende muito de cada um, não são coisas gerais. Pode ser que alguma coisa você não pegue e muita coisa você pegue. Muita coisa da minha família eu não peguei, mas muita coisa peguei em um grau mais leve, porque era uma família muito conflitante. E outra coisa muito importante de quando você olha para uma sombra tua e você decide que você quer trabalhar ela e que você quer que as coisas passem a ser diferente, você assume a responsabilidade sobre as coisas que acontecem com você, né? Você está assumindo aquela responsabilidade, você está assumindo o poder da situação, então você está assumindo o poder de mudar aquilo. E uma outra coisa muito importante sobre isso é que eu decidi que eu não quero que, assim como a minha mãe passou isso para mim, eu não quero passar isso para os meus filhos. Então esse é um outro fator de quando a gente observa um aspecto nosso a ter que ser trabalhado. É poder fazer todas essas escolhas, mudanças e o modo como nós vamos influenciar as outras pessoas. Eu espero que eu tenha falado tudo, né? E falaremos mais em um próximo vídeo, porque agora ficou bem longuinho. Eu vou deixar para vocês, para quem chegou até aqui, um exercício muito importante sobre isso, que é um exercício da Louise Hay, que é a gente olhar no espelho, olhar para si no espelho e dizer que se ama, tá?
E quando você for lidar com uma questão, como eu acabei de descrever, que você perceber que você quer decidir, que você quer mudar, é se dizer, se repetir que você está disposto a mudar, que você está disposto a mudar, tá? E então é isso, gente. Um abraço e até mais.